Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso primeiro Diário da Mudança. You say you're stronger now, that you've seen it all before. Will days are longer now, just be the same no more. Como que vocês estão, gente? Espero muito que vocês estejam bem. E espero que vocês gostem também desse novo quadro que eu resolvi trazer aqui pro canal, que tem a ver, né, com a playlist ali que eu montei sobre o nosso processo de imigração, mas eu decidi nichar um pouco e falar sobre a mudança especificamente, né? Então tudo que for envolver as coisas da casa e o processo de se desfazer das coisas, de doação, de vendas, enfim, tudo que se tratar das coisas mais materiais, assim, né? Porque o processo imigratório tem muitos temas, né? E, meu Deus do céu, já estamos ficando loucos com todos esses processos e todas essas fases que a gente tem que passar, né? Antes que a mudança realmente se concretize. E essa coisa da casa é uma coisa que pega muito pra gente. Acho que eu já falei aqui no canal, ou talvez lá no Instagram. Tenho falado bastante sobre isso, porque é algo que mexe muito, assim, comigo, especificamente. Com o Lê um pouco também, mas eu acho que é mais comigo, porque eu tenho, né, a minha própria história e a minha jornada aí de vida, que ao longo, né, da minha vida eu tive alguns traumas, algumas coisas que eu vivi, que faz com que essa experiência da mudança esteja despertando alguns gatilhos em mim. Mas eu tô cada vez mais me sentindo melhor em relação a isso. E a gente ainda não sabe a data que a gente vai, né? Então, se você tá se perguntando, tipo, se a gente já sabe, a gente ainda não sabe. Mas aconteceu uma novidade, né, por aqui, que foi a divulgação da vacinação, né? Então, o governo do estado de São Paulo divulgou o calendário de vacinação para todos os adultos. Então a gente já sabe quando nós vamos ser vacinados, e isso abre então aí a gente já consegue fazer um planejamento, né, da data que a gente consegue ir. Como a gente já tem mais ou menos essa data, a gente já tá começando então a se movimentar com as coisas aqui da casa, porque vai dar trabalho, a gente tem muita coisa pra fazer, então a gente já começou os primeiros passos, assim, e eu decidi registrar isso, apesar de, como eu tô dizendo aqui pra vocês, né, isso gerar alguns gatilhos em mim, esse assunto. Eu acho que, ao mesmo tempo, ao expor isso, a dividir isso aqui com vocês, pode me ajudar muito, sabe? E uma das coisas que eu tenho enfrentado também é lidar com esses assuntos mais delicados com as outras pessoas, sabe? Como a gente decidiu compartilhar aqui. E também com família, amigos, né? Pessoas próximas que nos conhecem. As pessoas perguntam, né? As pessoas fazem comentários. E na boa, assim, né? Não é nem nenhum comentário, nada assim muito ruim, né? Mas acaba que quando a gente tá insegura com certas coisas, né? Quando a gente não sabe das respostas, às vezes uma simples pergunta pode deixar a gente super ansioso, né? Então, às vezes alguém pergunta, mas e se não der certo? Mas e se acontecer X coisa? Vão surgindo perguntas, assim, que muitas vezes a gente não sabe responder. A gente também não sabe, né, o que vai acontecer. E isso pode gerar muita ansiedade, sabe? Pra quem tá tomando uma decisão importante de vida como essa, né? Uma decisão que é uma das mudanças maiores da minha vida, assim. Então, eu tô tendo que lidar, né? Lidar com essas perguntas, lidar com essas questões, assim. Isso tem me transformado muito, isso tem feito com que eu consiga entender muitas coisas. Então, pra quem também tá passando por isso, ou pra quem vai passar por isso, tá assistindo esse vídeo, né, pra tentar se conectar, né, com quem já passou por uma mudança tão grande, assim, uma mudança de país, eu tô começando a desenvolver mesmo, né, esse olhar, né, que as coisas que vêm do outro são do outro, né, então não deixar essas coisas invadirem, né, entrarem dentro de mim de uma maneira ruim, sabe, e lembrar que
é uma escolha minha, que eu tô sob controle, né? Então, muitas vezes as perguntas das pessoas, por mais inocente que seja, por mais, assim, sem nenhuma maldade, na verdade, né? É só uma questão, talvez, de curiosidade ou uma questão, tipo, de tentar puxar assunto com você, né? De tentar saber e numa ótima intenção. Mas, às vezes, a gente leva pra um outro lado, né? Então, eu tô trabalhando muito isso em mim, sabe? Em não deixar as coisas entrarem e não deixar perguntas mexerem com certas feridas que eu tenho, sabe? Então expor tudo isso aqui é algo que tem me ajudado, né? E apesar de estar mexendo na ferida, eu acredito que é com as experiências de vida, vivendo as coisas que a gente vai se curando das coisas passadas, né? Então, essa é a minha intenção aqui, além de ajudar a mim mesma, também ajudar vocês e compartilhar esses pensamentos com vocês, né? Pra vocês que também estão passando por isso, de como é importante, né? A gente se proteger, a gente se entender e saber o que é do outro, saber o que é nosso, pra gente fazer ali uma barreira, né, de proteção e não deixar qualquer coisa entrar dentro da gente e despertar sentimentos muito ruins, sabe? Bom, e aí sobre a mudança em si, então a gente já começou a dar os primeiros passinhos, assim, e eu tava muito perdida, gente, eu não conseguia mais parar de pensar nisso, tipo assim, por onde eu começo, o que eu faço, sabe? Porque essa mudança, ela não é uma mudança comum, né, uma mudança que as outras pessoas fazem, assim, mudança de casa, né, que você mora numa casa, né, ou num apartamento, enfim, e aí você vai procurar uma outra casa em um outro apartamento, enfim, você escolhe aquele lugar, você vê o tamanho dele, você vê se as coisas que você tem cabem naquele lugar, e aí depois você muda, então você pega tudo que você tem na sua casa e leva pra esse outro lugar, né? Então essa mudança, apesar de ela ser bem conturbada também, ela é muito mais simples, né? Agora, a nossa mudança, gente, a gente não tem ideia de onde a gente vai morar, sabe? A gente tá indo pra um lugar que a gente não sabe, né? Eu tô deixando a minha casa, que é um lugar que eu conheço, que é um lugar que eu amo, pra ir pra uma casa que eu não tenho ideia de qual casa que é, sabe? Eu não consigo saber, né? Porque não dá pra alugar. Quer dizer, pode ser até que tenha alguns meios de você alugar estando aqui no Brasil, né? Mas não é isso que a gente vai fazer. A gente vai alugar estando lá na Itália, né? E aí a gente ainda se questiona, né? Se a gente vai alugar mesmo, se a gente vai ficar um tempo vivendo de Airbnb até a gente ter certeza absoluta que a gente quer alugar, né? Lá, enfim, se fixar. Mas então é um processo que eu não vou poder levar muitas coisas, né? Então faz 5 anos que a gente mora aqui, a gente tem muitas coisas pessoais. Então a gente vai ter que praticar um desapego enorme, assim, das nossas coisas, né? É claro que muitas coisas a gente vai deixar guardado e tentar levar aos poucos, né? Coisas mais que tem um apego, assim, né? Muito grande, uma afetividade muito grande, né? Algumas coisas a gente vai tentar levar de primeira, que são inegociáveis, né? Coisas que, enfim, lembranças e coisas que a gente não abre mão de jeito nenhum. Mas também muita coisa a gente vai ter que se desfazer, vender, doar. E, enfim, é um processo muito doido, assim, que a gente tá vivendo, sabe? E dá um medo muito grande, assim, de não saber como que vai ser a nossa próxima casa, sabe? Não ter certeza das coisas, assim. Então são vários processos internos que vão acontecendo dentro da gente. De a gente apenas confiar, sabe? Confiar que tudo vai dar certo, que a gente vai encontrar um novo lar tão especial quanto esse que a gente tem hoje. Então eu comecei a fazer esse processo bem aos poucos. Eu comecei a mapear primeiro aqui o meu home office e o meu quarto. Mapear tudo o que a gente tem e começar a separar por categorias. O que eu vou guardar, o que eu vou levar, o que eu vou vender e o que eu vou doar. E isso tá ajudando muito, sabe? A gente ter uma clareza melhor da situação, do buraco que a gente tá enfiado, né? Isso tá me ajudando bastante, sabe? A ter uma ideia boa de quais são os próximos passos. Deixa eu mostrar rapidinho pra vocês que tá um barulho de obra aqui, mas como que eu tô fazendo a separação, né? Eu já separei aqui algumas roupas que eu quero levar. E aí também comecei a colocar aqui tudo que eu vou ou doar ou vender, né? Comecei a separar em uma única gaveta. Uma que eu vou
levar, que eu ainda tô achando muita coisa. Eu vou ter que ainda fazer mais uma segunda separação, né? E também tô separando as coisas que eu vou doar em saquinhos, assim, tô fazendo isso em todas as gavetas do guarda-roupa, sabe? Pra eu começar a ter noção do tanto de coisa que eu tenho e, né, do que eu tenho que fazer, assim, pra começar a ter uma ideia. E algumas coisas eu já tinha que ter resolvido há muito tempo. E esse é um outro assunto também que eu acho super importante desse processo todo, sabe? É um processo muito interessante que a gente tá passando, porque a gente tá remexendo em todas as coisas da nossa casa. E isso significa remexer no nosso passado também, né? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo prático pra vocês, né? Eu tinha uma marca com a minha irmã, uma marca de artesanato, da qual eu me orgulho muito, a Elébora. E foi um momento muito maravilhoso da minha vida, que eu descobri várias coisas sobre mim e que me engrandeceu demais, assim. E me fez ter várias certezas sobre o meu futuro, sobre o que eu quero pra minha vida. Foi um momento muito especial. Mas quando ele terminou, ele deixou umas feridas grandes em mim, sabe? E eu não sei se eu consegui curar até hoje. Mas o que aconteceu, né? A gente dividiu as peças, assim, sobrou algumas peças no site que a gente não conseguiu vender. E eu tava tão, assim, chateada e tão, né, com vários sentimentos em relação a quando acabou, que eu peguei todas as peças, peguei todas as coisas, todos os cartões de visita, todos, tipo, os panfletos, tudo, enfiei, tipo, dentro de várias caixas, assim, e coloquei, guardei tudo dentro do guarda-roupa, embaixo da cama, enfim, né, guardei. E aí aquilo ficou lá, sabe? Até hoje. Então, assim, você pega um sentimento, coloca ele dentro de uma caixa e guarda embaixo da cama e, tipo, nunca mais fala sobre ele. É como se ele tivesse morrido. Só que ele não morre, ele fica dentro da gente, né? A gente fica guardando, assim, as coisas, né? E aquilo ali fica ali, né? Até que um dia a gente precisa remexer naquilo, né? E aí, como que esse processo aconteceu? Com a mudança, né? Porque agora eu tenho um monte de peças aqui e eu preciso remexer nelas, eu preciso pegá-las e ressignificar tudo isso, entender esses processos. E eu quero vendê-las, né? Eu quero colocar elas à venda. É claro que já se faz tempo, né? Então, assim, eu vou vender por um precinho super camarada. Então, se vocês estiverem interessados, já convido vocês a nos seguirem no Instagram, caso ainda não sigam, né? Porque eu já tô com várias ideias de como que eu vou fazer essas vendas. E é isso, gente. Então tá sendo esse resgate, assim, de muitas coisas do passado, sabe? Não só, tipo assim, dessa marca, mas de tudo, assim. Eu comecei a achar um monte de coisa que tava guardado. O Lê também, sabe? A gente vai guardando tanta coisa, né? E tanta coisa que vai nos lembrando, assim, de quem nós somos, da nossa trajetória de vida, né? Nossa, tem coisa guardada aqui, tipo assim, da faculdade, né? Tipo assim, de 15 anos atrás, né? Coisas muito antigas mesmo. E a gente tá passando por esse processo super intenso. Tanto eu quanto o Lê, de ficar resgatando memórias e como que foi a nossa trajetória até aqui, sabe? É muito, muito intenso. Por favor, se alguém aqui estiver passando por isso, me diga como vocês estão fazendo pra lidar com tudo isso, assim, porque ao mesmo tempo que é intenso e pode ser difícil, também tem sido maravilhoso, sabe? De certa maneira, assim. É muito interessante, assim, olhar pra gente, né? Olhar pra dentro. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês gostem de acompanhar esses diários aí que eu vou fazer da mudança. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar. A gente se vê então no próximo. E se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar um joinha, deixar o seu comentário. Fala se vocês já passaram por isso também, ou se vocês estão passando, ou se vocês sonham um dia passar. Vamos conversar aqui nos comentários, que é sempre muito legal ter a presença de vocês aqui. Um beijo, então. Até o próximo.